Bem, bom, vocês estão assistindo a uma videoresenha do livro Etnografia da Prática Escolar, que é a 13ª edição da editora Papiros de 2007. A autora é a Marli Elisa Dalmaso Afonso de André. Este livro é dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre a pesquisa etnográfica e traz alguns textos teóricos e discute também a dicotomia entre o que é qualitativo e o que é quantitativo. A segunda parte trata da prática da pesquisa etnográfica e a autora apresenta 5 trabalhos que ela mesma pesquisou, que ela fez, no capítulo 5 será abordado 3 desses estudos e no capítulo 6 e 7 mais 2, que são sobre a formação docente. Bom, na introdução, a autora faz um resumo do livro e das discussões contidas nele. Fala da divisão do livro em 2 partes, cita suas expectativas de contribuição de cada capítulo, aponta o futuro das pesquisas etnográficas. O objetivo geral da obra é discutir a contribuição que os estudos do tipo etnográfico voltados ao cotidiano escolar vêm oferecendo para repensar e reconstruir o saber didático. A primeira parte, ela revisita a literatura pertinente sobre o conceito da pesquisa etnográfica. Conceitua a etnografia, discute a dicotomia qualitativa positivista. No capítulo 1, a abordagem qualitativa de pesquisa, a autora explica as concepções que regem os pensamentos e paradigmas científicos, apresentando as raízes históricas e fundamentos da abordagem qualitativa. Explica que nem toda pesquisa que denomina-se qualitativa o é, e que dados numéricos não são sinônimos de pesquisa positivista. Sugere uma reflexão para superar a dicotomia qualitativo-quantitativo. No capítulo 2, diferentes tipos de pesquisa qualitativa, a autora apresenta os diferentes tipos de pesquisa qualitativa. Pesquisa do tipo etnográfico, estudo de caso e pesquisação. No capítulo 3, Etnografia e o estudo da prática escolar cotidiana, ela apresenta as publicações que marcaram a trajetória histórica da etnografia na área da educação. Discute o potencial de contribuição da etnografia para o estudo da prática escolar cotidiana. Discute dimensões que devem ser levadas em conta na hora da pesquisa em sala de aula. No capítulo 4, o estudo de caso etnográfico, ela aborda a metodologia do estudo de caso etnográfico como uma alternativa para a investigação da prática pedagógica. Aponta as razões e os critérios para a escolha desta metodologia. Destaca suas principais contribuições e seus limites. Discute questões relativas à validade, à fidedignidade e à generalização nos estudos de caso. Menciona que as qualidades necessárias que um pesquisador deve ter se escolher fazer esse tipo de estudo. Na parte 2, são apresentados os trabalhos que a Marli Elisa Dalmaso André fez. Ela é uma pesquisadora já há um bom tempo e ela é coordenadora do mestrado profissional em educação, da formação de professores na PUC de São Paulo. Ela desenvolve estudos e pesquisa nas áreas de formação de professores e de metodologia da pesquisa em educação. Então, das 5 pesquisas que ela apresenta neste livro, 3 delas são relacionadas às práticas cotidianas da escola básica e as outras 2 relacionadas à formação docente. O capítulo 5 apresenta as 3 primeiras pesquisas, que dizem respeito à prática escolar do ensino fundamental.
E ela intitula esses estudos da seguinte forma: o primeiro, estudo sobre as alfabetizadoras bem-sucedidas. Em 1983, ela fez uma pesquisa da prática de alfabetização com 20 professoras da rede pública da cidade do Rio de Janeiro, que eram consideradas professoras bem-sucedidas na sua prática docente. Kramer e André, 1984. O segundo estudo, o estudo sobre as práticas de uma escola da favela, ela observa as mesmas coisas que ela observou no primeiro estudo, porém em outro ambiente, um ambiente bem diferente do que foram as escolas que ela pesquisou antes, né? Que é em uma favela do Rio de Janeiro. André e Mediano, 1986. E a terceira pesquisa, Dominação e Resistência no Cotidiano Escolar. Ela escolhe uma escola de rede pública da cidade do Rio de Janeiro, do ano letivo de 1986. E esse trabalho saiu em 1987, André, etc. 2. No capítulo 6, estudo sobre as práticas de formação de professores. Ela descreve o processo de pesquisa que envolveu uma fase exploratória com o trabalho de campo em 3 escolas que ofereciam o curso de habilitação específica para o magistério, o REM, da cidade de São Paulo, em 1988. André, 1989. No capítulo 7, Pesquisação e a Formação de Professores em Serviço, ela discute as possibilidades e limites da metodologia da pesquisação para o desenvolvimento e avaliação de uma estratégia de capacitação de professores em serviço. Apresenta as origens e os fundamentos da estratégia e descreve sua implementação. Em seguida, analisa os resultados obtidos e os principais problemas encontrados. Na última parte do capítulo, há uma reflexão sobre as possibilidades e limites dessa metodologia de pesquisação. No capítulo 8, Novos Caminhos da Etnografia em Educação, ela aponta a necessidade de haver uma parceria entre o pesquisador e os agentes escolares. Né? As relações de poder, elas precisam ser mudadas para que essas pesquisas possam ser bem-sucedidas. Ela apresenta 4 abordagens e tendências atuais no trabalho etnográfico. A preocupação com o rigor da pesquisa, a microetnografia e a microanálise, ser pesquisador e professor, criação de registros interativos. Bom, como considerações finais, essa obra pode ser considerada um guia para os pesquisadores que pretendem fazer pesquisas em sala de aula. E não apenas para os pesquisadores, mas também para professores, que é uma das sugestões da André, uma das sugestões que ela deixa bem clara no livro é que o professor deve ser também um pesquisador. Ele deve também ser o protagonista de sua prática pedagógica. Um dos capítulos, o capítulo 7, por exemplo, ela discute a pesquisação. A pesquisa, essa pesquisa é uma pesquisa que precisa ter intervenção por parte do professor. Então, é uma indicação, como ela fechou, né, concluindo o livro dela no capítulo 8, que é necessário que o professor tenha essa consciência de que é necessário pesquisar a sua prática pedagógica. E a autora não apenas discute os textos teóricos pertinentes, né, à etnografia, mas também apresenta os 5 exemplos de pesquisa do tipo etnográfico da prática escolar, o que é ótimo para os pesquisadores, porque ela apresenta, inclusive, os pontos que foram falhos, que foram fracos, né, na pesquisa dela, que não teve tanta consistência. Ela apresenta erros
que aconteceram de, por exemplo, os estagiários não estarem anotando no momento da observação na sala e quando anotavam, muitas das vezes se perdiam, os dados se perdiam. E isso pode ser uma direção para os pesquisadores, porque eles não vão mais, eles não vão precisar passar, né, pelo problema. Eles, olhando a partir desse livro, ele pode observar onde ele deve ficar mais atento em sua pesquisa. Então, as pessoas que devem ler esta obra, os pesquisadores que pretendem utilizar métodos qualitativos em suas pesquisas, professores que desejam aprimorar sua prática docente e estudantes de licenciaturas em geral. Então, é isto. Muito obrigada. Este trabalho é um trabalho final da disciplina Métodos de Pesquisa, ofertado pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos do POSLIN, da UFMG, e foi ministrado pela professora Vera Menezes. Meu nome é Francine de Souza Andrade, e muito obrigado por assistir o vídeo.